Hoje nós vamos atender a uma pessoa que perguntou como a igreja utiliza o dízimo. E esse é o nosso tema de hoje, ok? Isso é importante porque é muito necessário que saibamos por que contribuímos com o dízimo. Quanto mais tivermos essa consciência do significado e do valor da nossa contribuição, tanto mais contribuiremos com alegria, com generosidade e com fé. Abramos o nosso coração para Deus, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, assumindo o nosso batismo que nos vocaciona para a santidade e nos faz evangelizadores. Nos vídeos passados nós já vimos que o dízimo é uma contribuição regular e periódica que todo batizado é convidado a fazer, considerando uma quantia proporcional aos seus rendimentos no período. Uma ressalva muito importante: mesmo que se tenha mantido o nome dízimo por sua tradição e peso histórico, já não é exigido do católico que contribua exatamente com 10% dos seus ganhos. É a seu critério. Se você puder contribuir com 10%, ótimo, maravilhoso. Se você pode contribuir com mais do que 10%, melhor ainda, mais maravilhoso ainda. Mas se você não pode contribuir com 10%, nem com mais, você contribui com quanto você pode, com quanto você puder, porque essa escolha da quantia era um processo pessoal, reservado e íntimo, que cada um deve avaliar o valor adequado para si, considerando suas necessidades e capacidades. Ninguém deve sofrer dificuldades financeiras para contribuir com o dízimo. O dízimo deve ser uma doação alegre, satisfatória, uma forma de adoração a Deus. O dízimo é um compromisso, é um dos compromissos que o fiel estabelece com a sua igreja e com a obra que ela realiza. Esse compromisso é um dos muitos fatores que permitem o funcionamento e o aperfeiçoamento das ações cristãs no mundo. Sobretudo, gente, o dízimo é uma graça, pois é mais uma forma de demonstrar o nosso amor a Deus, a nossa gratidão a Deus e a nossa fé a esse Deus maravilhoso. A contribuição mensal do dízimo é o que auxilia a organização das pastorais nas comunidades, na paróquia e na diocese. Todo o valor do dízimo é investido na igreja. Na maioria das vezes não há uma outra fonte de renda, somente dízimo e oferta. E é preciso que a gente tenha a seguinte noção: o dízimo deve ser fruto de um trabalho de evangelização, portanto, deve ser utilizado em obras de evangelização. Para você entender bem como é que o seu dízimo é usado na igreja, como é que a igreja utiliza seu dízimo, é importante que você conheça a finalidade do dízimo. Conforme o próprio direito canônico, o dízimo deve ser aplicado nas várias necessidades da igreja: manutenção dos ministros e dos funcionários que trabalham na paróquia, na igreja, obras de evangelização, manutenção das estruturas paroquiais e das estruturas supraparoquiais, manutenção dos equipamentos, ventilador, ar-condicionado, equipamento de som, microfone, caixa de som, também nas obras de caridade, na organização do culto e nas obras caritativas aos pobres, e também na preparação de futuros ministros e muitas outras coisas que a igreja utiliza o seu dízimo. O dízimo deve ser usado de acordo com suas dimensões. Você já deve ter ouvido falar nas dimensões do dízimo: dimensão religiosa, dimensão eclesial, dimensão missionária e dimensão caritativa. A dimensão religiosa, pela dimensão religiosa, entendemos que somos de Deus, dele saímos e para ele voltamos, sendo o tudo. Logo, Deus não precisa de nossos bens, não precisa de nosso dinheiro, já que tudo pertence a ele. Quando nós partilhamos o dízimo,
nós estamos dizendo a Deus que temos consciência de nossa plena e total pertença a Ele. Portanto, o que partilhamos é um sinal de nossa pertença. É nisso que consiste a espiritualidade do dízimo. Ele amadurece e aumenta a nossa comunhão com Deus e com a igreja, já que vivemos conscientes de que a nossa segurança está nele, em Deus, e não nos bens ou no dinheiro que nós possuímos. A outra dimensão eclesial, pela dimensão eclesial, nós sabemos que Deus não precisa de nosso dinheiro, não precisa de nosso dízimo, mas a igreja de Deus presente no mundo precisa sim. A igreja não tem como evangelizar sem utilizar-se dos instrumentos adequados, sem condições, os recursos materiais, os recursos financeiros, os recursos pessoais de cada um de nós. Como todo batizado e exercendo o protagonismo dessa nossa igreja, cabe a nós, clérigos, padres, leigos, religiosos, exercendo a espiritualidade do dízimo, contribuir para sustentar e manter as nossas comunidades, para que a missão de Jesus, a missão que Jesus deixou, não deixe de ser cumprida. Cabe a nós, de cada comunidade, sustentá-la. E nós fazemos isso através do dízimo e das ofertas. O dízimo, contudo, deveria ser o suficiente para manter e sustentar o dia a dia da comunidade evangelizadora, sem ser necessário estar fazendo rifas, bingos, leilões. Somente o dízimo é a forma adequada e agradável a Deus para sustentar a ação evangelizadora da nossa igreja. A outra dimensão é a missionária. Ao acolher o mandato de Jesus de levar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas, conforme está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, entendemos que, sendo cristãos, somos missionários e missionárias. Portanto, é necessária a colaboração com as comunidades mais pobres das paróquias e da diocese, e até mesmo de outras dioceses. Parte do dízimo é investido nas missões, tanto aquelas a serem realizadas na comunidade, como aquelas a serem realizadas fora da comunidade. Por fim, o dízimo também é dirigido ao atendimento vocacional, que é a formação de lideranças, de novos padres, de diáconos, ministros, catequistas. É o auxílio que cada comunidade dá para a manutenção dos seminários. E, finalmente, na dimensão caritativa, essa dimensão do dízimo leva cada um de nós dizimistas a fazer o que Jesus fez, olhar com amor e colocar-se a serviço dos pobres. Atenção, padres, conselhos econômicos, pastoral do dízimo. É muito importante que uma parte do dízimo seja destinada aos necessitados, aos pobres mais pobres da comunidade, seja pela assistência, seja pela promoção. Pela assistência, atende-se àquelas necessidades urgentes que não podem ser deixadas para amanhã, como o alimento para quem tem fome, roupa para quem está nu, remédio, entre outras. E pela promoção, deve-se investir na formação e capacitação, dando às pessoas condições de terem uma forma de sustento, uma profissão. Com o dízimo e usando as estruturas paroquiais, as estruturas da comunidade, oferecer cursos de culinária, de preparação para o vestibular, de plantio de hortas, de confecção de roupas, corte e costura, de fazer bolo, fazer salgadinho. Então, formas que possibilitem aquelas pessoas mais pobres da comunidade a terem uma fonte de renda. Isso é uma das coisas que o seu dízimo faz. Você percebeu como o seu dízimo é importante e necessário para a nossa igreja, para a sua comunidade? Então, querido amigo, querida amiga,
Se você ainda não é dizimista, se você ainda não fez esta bela experiência do dízimo em sua vida, faça agora. Você verá como é maravilhoso ser fiel a Deus e a sua igreja, que o abençoará naquilo que você precisa, se for da vontade dele. Ser dizimista é ser um discípulo missionário. Então, nesse próximo domingo, vá à sua igreja, participe da missa, procure a pastoral do dízimo, dê o seu nome e diga: eu quero ser dizimista, eu quero contribuir com a minha igreja, eu quero que minha igreja seja uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Ok? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe para todas as pessoas que você conhece, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, que é muito importante para que essa mensagem chegue a todos. Fica já meu agradecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.